Alguns erros são pequenos. Um aniversário esquecido, uma curva mal calculada na estrada. Mas alguns erros são explosões de ironia cósmica que encerram carreiras e destroem vidas. Esta é a história de um desses erros. É a história do oficial Lucas Farrell, um policial que acreditava ter o sistema perfeito, atacando aqueles que considerava vulneráveis. É a história de uma abordagem de rotina em uma rua tranquila do subúrbio. Uma parada que deveria ser apenas mais uma estatística, mais um ponto em seu currículo. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele achou que a mulher negra ao volante do elegante Mercedes S-Class preto era apenas mais uma vítima fácil. Ele não tinha ideia de que estava prestes a plantar evidências e declarar guerra contra o diretor da Agência Nacional de Combate a Drogas. O sol da tarde de 12 de setembro lançava longas sombras douradas sobre os jardins bem cuidados do condomínio Willow Creek, um bairro de riqueza silenciosa, onde o silêncio só era quebrado pelo zumbido distante dos cortadores de grama e pelos gritos alegres das crianças. Para o oficial Lucas Farrell, no entanto, aquele era um campo de caça. Ele estava dentro de sua viatura, um Dodge Interceptor estacionado discretamente à sombra de um grande carvalho. Seus olhos estavam protegidos por um par de óculos de aviador espelhados que analisavam a estrada. Farrell era um homem moldado pelo cinismo. Aos 42 anos, seu rosto era um mapa de ressentimentos e mudanças, linhas finas, marcando um sorriso que nunca chegava a ser genuíno. 15 anos no departamento de polícia de Civil o fizeram enxergar seu distintivo não como um escudo para os inocentes, mas como uma chave. Uma chave que abria portas para o poder, o medo e, acima de tudo, o lucro. Seu parceiro, um policial mais jovem e carrancudo chamado Ethan Cole, se remexeu no banco do passageiro. "Tá ficando lento, Lucas", disse Cole, quebrando o silêncio. "Talvez devêssemos voltar para a rua principal." Farrell não desviou os olhos da estrada. "Paciência, Ethan. Os veados sempre voltam ao bebedouro." No distorcido ecossistema de Farrell, os veados eram minorias em carros caros, sua presa favorita. Muitas vezes intimidada demais para reclamar, a lei de confisco era uma mina de ouro. Um pouco de dinheiro descoberto, um veículo apreendido. Tudo alimentava um sistema informal que beneficiava Farrell e alguns poucos no distrito de Civil Heights. Então ele viu um Audi A8 novo, negro como obsidiana, deslizando pela rua com uma elegância que gritava riqueza. E ao volante uma mulher negra. O sorriso irônico de Farrell se alargou. "Jackpot." "Nossa, garota", murmurou ligando o motor. Ele arrancou, o potente motor rugindo, e caiu atrás do Audi. Seguiu por 2 quarteirões, à espera de um pretexto. O motorista não fez nada errado. Mantinha a velocidade, sinalizava corretamente. Não importava. Ela não parou completamente no último sinal, e Farrell declarou, com voz monótona, sua autoridade ensaiada. Cole olhou para ele. "Pareceu certo, Lucas." "Meus olhos estão ótimos, Ethan", respondeu Farrell, ignorando-o. Acendeu as luzes. Vermelho e azul iluminaram a rua tranquila, com cores berrantes. Dentro do Audi, Dra. Aisha Monroe suspirou calmamente. Observou pelo espelho retrovisor, mantendo a serenidade que uma vida inteira de experiência lhe ensinara. Ela tinha 54 anos. Porte imponente, olhos que carregavam a sagacidade de um estudioso e a determinação de um guerreiro. Seus cabelos grisalhos, curtos, impecavelmente penteados, combinavam com seu terninho azul marinho elegante. Voltava de um simpósio regional sobre narcotráfico, processando dados complexos mesmo agora, forçada a lidar com a abordagem. Ela parou suavemente. Desligou o motor e posicionou as mãos no volante, exatamente como seu pai lhe ensinou décadas atrás. Observou o oficial se aproximar. Um homem atarracado, exalando arrogância. Farrell bateu na janela com os nós dos dedos. Aisha abaixou a janela, sentindo o cheiro de grama cortada e uma colônia barata de musgo do policial. "Licença e registro", ordenou ele, a voz dura. Seus óculos escondiam seus olhos, mas ela sentiu o peso da avaliação.
Boa tarde, policial. Algum problema? Perguntou Aisha calma. Estendeu a mão para pegar a bolsa no banco do passageiro. Passou no sinal de parada na esquina da Maple Drive. Mentiu Farrell. Vamos ver sua carteira. Ela pegou a carteira e os documentos, entregando-os com cuidado. Farrell examinou a foto, pronunciando seu primeiro nome de forma errada de propósito. Belo carro, Aisha. Com o que você trabalha? Funcionária federal, respondeu ela, mantendo a resposta vaga, mas verdadeira. Farrell resmungou, nada impressionado, e levou os documentos para a viatura. Ela o observava pelo espelho, coração calmo. Havia algo diferente naquela abordagem, uma quietude predatória, calculada, ensaiada. Dentro da viatura, Cole verificou o nome dela. Limpo. Sem pendências, sem mandados. Endereço em Palisade Heights, um dos bairros mais ricos do estado. Os olhos de Farrell brilharam. Melhor ainda, murmurou. Sob o assento, a mão fechou-se em torno de um pequeno saquinho de cocaína bruta. Sua ferramenta, parte de um tijolo apreendido de um traficante. A chave para desbloquear o sistema de confisco. O que está fazendo, Lucas? Perguntou Cole, ansioso. Sinto cheiro de maconha, disse Farrell alto para que a câmera captasse. Era a frase mágica, a chave legal para justificar a abordagem. Ele saiu e voltou ao Audi. Senhora, vou precisar que saia do veículo. Com qual base, policial? Aisha respondeu calma, mas firme, a cheiro de maconha. Saia, por favor. O por favor soou como insulto. Ela obedeceu, movendo-se com precisão e postura ereta. Quando Farrell começou a busca, fez um show. Vasculhou o porta-luvas e os assentos, enquanto a mão esquerda, segurando o saquinho, permanecia escondida. Aproximou-se do lado do motorista, fingindo uma inspeção profunda no console central. Em centenas de abordagens semelhantes, ele deixou cair o saquinho no recôndito do console, sob uma pilha de guardanapos. Continuou a busca por mais alguns segundos, apenas para manter a encenação. Então voltou ao console central. Bem, disse a voz pingando de falsa surpresa. O que temos aqui? Ele puxou o saquinho de cocaína e ergueu diante dela um brilho triunfante no sorriso. Parece que temos um problema, Aisha. Um grande problema. Aisha Monroe olhou para a sacola de drogas. Depois encarou o policial. Sua calma finalmente cedeu, não por medo, mas por uma raiva glacial e profunda. Ela soube naquele instante que aquele homem não tinha ideia de com quem estava lidando. Ele não apenas havia plantado provas contra um cidadão comum. Ele tinha acabado de plantar evidências contra a diretora da Agência Nacional Antidrogas. Oficial, disse ela, a voz caindo quase a um sussurro, mas carregando mais peso do que qualquer grito. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Farrell apenas riu. É isso que todos dizem? Vire-se. Coloque as mãos atrás das costas. Você está preso por posse com intenção de distribuir. Enquanto o frio aço das algemas estalava em seus pulsos, a mente de Aisha Monroe não se concentrava na injustiça. Estava na resposta meticulosa, estratégica e devastadora que estava prestes a desencadear. O caçador tinha acabado de capturar um tigre pela cauda e estava prestes a ser arrastado para o abismo. O distrito de Civil Heights era um monumento à burocracia brutal e à corrupção institucional. O ar carregava os odores de café velho, desinfetante industrial e desespero humano. Para o policial Lucas Farrell, era seu território. Ele atravessou o movimentado bullpen, acenando para os colegas, uma aura de presunçosa satisfação irradiando de si. Ele acreditava estar arrastando uma grande captura e queria que todos vissem. Aisha Monroe caminhava com a cabeça erguida, expressão impassível. Cada detalhe era absorvido. O desgaste da tinta nas paredes, as luzes fluorescentes piscando, o sargento entediado mascando chiclete sem olhar para cima enquanto era escoltada. Ela não era mais uma vítima. Era uma analista de campo, reunindo inteligência atrás das linhas inimigas. Ela percebeu a casualidade com que Farrell e Cole ignoravam procedimentos de check-in.
Os acenos trocados com um detetive da unidade de narcóticos. Um homem chamado Stanley Grant. Era uma máquina bem lubrificada. Ela foi conduzida a uma pequena sala de interrogatório sem janelas. A mesa de metal estava fixada ao chão, marcada pelos fantasmas de inúmeras confissões, verdadeiras e falsas. Farrell deixou a bolsa cair sobre a mesa com um baque. Você está em apuros, Aisha, disse ele, inclinando-se contra a porta, braços cruzados. Encontramos quase 60 gramas de cocaína pura no seu carro. Nesse estado, é um mínimo obrigatório de 10 anos. Mas talvez possamos ajudá-la. Nos diga quem é seu fornecedor. Podemos negociar com o promotor. Conseguimos um acordo. Era o roteiro padrão dele. Ele não buscava informações. Testava-a para ver se ela era uma criminosa endurecida ou apenas uma civil que poderia intimidar. Esperava lágrimas, negações, pânico. Aisha Monroe apenas o encarou. Silêncio absoluto, mais assustador que qualquer explosão de palavras. A calma do olho de um furacão. Não fala? Ótimo. Farrell endireitou-se. Você terá apenas uma ligação. Que seja boa. Vai precisar de um excelente advogado. Ele deslizou o telefone fixo sobre a mesa e saiu, fechando a porta com um clique definitivo. Aisha sentou-se por minutos que pareceram eternos, no silêncio sufocante. Sua mente processava a situação como um supercomputador. Um advogado seguiria as regras do sistema, e isso não bastaria. Não se tratava apenas de vencer uma acusação. Era preciso erradicar um câncer. Um apelo que contornasse o sistema e derrubasse o poder que aquele distrito acreditava possuir. Ela pegou o fone. Não discou um número local. Digitou o código de área 202, uma linha direta conhecida apenas por poucos. Tocou 2 vezes. Gabinete do Procurador-Geral. Uma voz nítida respondeu. Diretora Monroe, disse Aisha, firme e clara. Por favor, conecte-me com Robert. Houve uma breve pausa. Diretora, um momento, por favor. Robert Prescott. Procurador-geral adjunto do NYPD estava em reunião com o diretor do FBI quando seu assistente interrompeu. Senhor, desculpe, mas a diretora Monroe está na linha direta. Ela diz ser urgente. Prescott franziu a testa. Aisha não fazia chamadas urgentes a menos que o céu estivesse literalmente caindo. Ele pediu desculpas e atendeu no escritório à prova de som com vista para o National Mall. Aisha, o que está acontecendo? Pensei que você estivesse no simpósio em Civil. Estava, Robert, respondeu ela calmamente. Mas meus planos foram interrompidos. Estou atualmente sob custódia na delegacia de Seaview Heights. Prescott quase deixou o telefone cair. Você está o quê? Isso é uma piada? Uma situação de refém? Não, Robert. Estou presa, acusada de posse com intenção de distribuir uma droga da tabela Según. Silêncio absoluto. A diretora da Agência Nacional Antidrogas, comandante de uma operação global contra narcóticos, havia sido detida por um policial local. Aisha, explique, disse Prescott, baixo e ameaçador. Fui parada em uma blitz de trânsito. O policial Lucas Farrell, distintivo 714, plantou 60 gramas de cocaína no meu veículo. O parceiro dele é Ethan Cole, distintivo 921. Estou na sala de interrogatório C. Acreditam que sou uma mula de drogas de nível médio. Prescott cerrou os punhos, os nós brancos de raiva. Não era apenas um insulto. Era uma ameaça à própria fundação da lei federal. Não diga nada a ninguém, Aisha. Nenhuma palavra. Quem mais sabe que você é? Ninguém aqui. Apenas uma mulher negra em um carro caro. Fique aí. Vou acionar 2 linhas. Primeiro, o chefe da unidade de corrupção pública do FBI. Segundo, o procurador do Zesirkiwa do distrito. Uma equipe federal estará aí em menos de 1 hora. Não falem com ninguém. Estamos chegando. Ele desligou. Prescott permaneceu imóvel por segundos antes de bater com força na mesa de mogno. Um estalo violento que ecoou como a tempestade prestes a se abater sobre Seaview Heights. De volta à delegacia, Farrell estava tomando uma xícara de café queimado e rindo com Stanley Grossman.
Você devia ter visto ela, Stan, toda arrogante. Você cometeu um grande erro, disse ela. É claro, respondeu Grossman. O Audi vai ficar lindo no leilão de apreensão. O sargento da recepção, um homem eternamente entediado chamado Hendricks, chamou Farrell. Ei, Farrell, quem é que o seu figurão ligou? Provavelmente algum advogado esperto do centro que chega em 1 hora prometendo a lua, respondeu ele, zombando. Hendricks olhou para o bloco de notas. Não, você ligou para um número 202, de si. Farrell franziu a testa. Um lobista? Filho de políticos? Antes que pudesse especular mais, as portas da delegacia se abriram. Não era um advogado. Eram 4 homens em ternos escuros, ajustados com perfeição, movendo-se com a intensidade silenciosa de predadores no topo da cadeia alimentar. O agente líder, um homem alto e imponente chamado Sam Gallagher, exibiu suas credenciais para Hendricks, o agente especial Gallagher, do FBI. Estamos aqui para escoltar uma detenta, a doutora Aisha Monroe. O queixo de Hendricks caiu. O café de Farrell congelou a meio caminho dos lábios. Os olhos frios de Gallagher percorreram o bullpen e pousaram em Farrell. Você é o oficial Farrell. Farrell, de repente tomado por um frio penetrante, assentiu lentamente. Protejam todo este andar, comandou Gallagher à sua equipe. Ninguém entra ou sai. Sem ligações telefônicas, sem tráfego de rádio. Estamos assumindo o controle desta cena agora. Ele se virou para Farrell, o olhar como lâminas de gelo. Você e o oficial Cole devem vir comigo e entregar todas as câmeras corporais, imagens de câmeras de painel e toda a papelada associada à detenção do diretor Monroe. O sorriso irônico desapareceu do rosto de Farrell, substituído por uma máscara pastosa de confusão e medo. O chão parecia sumir sob seus pés. A atmosfera no distrito de Seaville Heights passou de bravata casual para pânico gélido em segundos. A chegada do FBI era como colocar tubarões em uma piscina de gatos. Telefones silenciaram. Conversas morreram no meio da frase. Cada policial no bullpen de repente encontrou motivos urgentes para encarar telas de computador, evitando os olhares avaliadores dos agentes federais. No lado local, liderando a operação, estava a capitã Ava Rosta, uma severa e respeitada administradora que subiu a hierarquia com esforço e determinação. Ela saiu do escritório, o rosto tomado por surpresa e preocupação. O que está acontecendo aqui, agente? Perguntou confrontando Gallagher. Capitã Rosta, Gallagher reconheceu com um breve aceno de cabeça. Presumo que não tenha sido informada. Seus oficiais detiveram um membro sênior do governo federal do ZEUA em circunstâncias questionáveis. Estamos aqui para corrigir isso e abrir uma investigação federal nesta delegacia, começando pelos policiais Farrell e Cole. Os olhos de Rosta se arregalaram. Meus policiais detiveram um funcionário federal? Naquele instante, um dos agentes de Gallagher abriu a porta da sala de interrogatório C. A doutora Aisha Monroe saiu. Ela não parecia uma prisioneira, mas sim uma dignitária em visita. Sua compostura era absoluta. Ela encontrou o olhar chocado da capitã Rosta, com um olhar não acusatório, mas profundamente desapontado. Diretora Monroe, disse Gallagher com respeito absoluto. Sou o agente especial Sam Gallagher. Temos um veículo seguro aguardando. Rosta olhou do agente do FBI para a mulher, finalmente compreendendo quem ela era. Diretora Monroe, DEA. Uma onda de náusea a atingiu. Meu Deus, sussurrou. Farrell, parado próximo, sentiu o sangue virar gelo. DEA. A diretora? Impossível. Era um blefe. Ele tinha certeza de que havia prendido uma traficante. Toda a sua visão de mundo dependia disso. Um erro colossal. Silêncio! Ordenou Gallagher, a voz estalando como chicote. Ele se voltou para Farrell e Cole, que suavam profusamente e olhavam desesperados um para o outro. Vocês dois, sala de conferências agora. A sala de conferências principal, normalmente monótona, agora parecia uma gaiola.
Farrell tentou sentar-se desafiadoramente, projetando indignação. Cole apenas tremia, os olhos procurando uma rota de fuga. Do outro lado da mesa, Gallagher e outra agente, agente Chen, colocaram um gravador digital sobre a mesa. Este não é um interrogatório formal, começou Gallagher com a voz enganosamente calma. É um inquérito preliminar. Começaremos com a abordagem policial. O oficial Farrell explique a causa provável para a parada do veículo da diretora Monroe. Farrell recitou sua história. Violação de sinal, suspeita de maconha queimada, motivo para revistar o veículo. As palavras soavam vazias até para ele. Gallagher e Chen trocaram um breve olhar quase imperceptível. Maconha? Repetiu Chen. O diretor Monroe é uma mulher de 54 anos que dedicou toda a vida ao combate às drogas. Ela mantém política de tolerância zero na agência, incluindo testes aleatórios para funcionários administrativos. Você espera que acreditássemos que ela estava fumando um baseado a caminho de casa após um simpósio onde era palestrante principal? Cheirou, insistiu Farrell, elevando a voz. E a cocaína que encontrei prova que ela está envolvida em atividades ilegais. Vamos falar sobre essa cocaína, disse Gallagher, inclinando-se para a frente. Você a encontrou no console central. Registrou como prova, correto? Claro, respondeu Farrell. Então não se importará se examinarmos a sacola. Gallagher deslizou um saco plástico transparente sobre a mesa. Dentro estava o saquinho de cocaína que Farrell havia plantado. Nossa equipe forense já está a caminho do laboratório. Faremos uma análise completa. Impressões digitais, DNA, composição química da droga, rastreamento da origem e comparação com outras apreensões recentes. O sorriso presunçoso de Farrell começou a ruir. Ele percebeu que suas impressões digitais estariam naquele saco, apesar de sempre ter usado luvas para manipular a substância. Ele olhou para Cole, cujo rosto estava pálido. Cole sabia exatamente de onde vinha aquela cocaína. Do armário de apreensão do cartel Bustamante, 3 semanas antes. Um tijolo que Farrell havia assinado, alegando que parte dele seria usada para treinamento da unidade K9. Uma mentira nunca questionada até aquele momento. Além disso, acrescentou o agente Chen, abrindo um arquivo. Puxamos seus registros do último ano, oficial Farrell. Você tem um talento notável para encontrar drogas em motoristas de veículos de luxo, especialmente nesta área da cidade. Seu histórico mostra apreensões que invariavelmente levam ao confisco de bens, enquanto as acusações criminais muitas vezes são descartadas. É um padrão muito interessante. Farrell sentiu as paredes se fechando. Não era apenas uma prisão ruim. Estavam puxando um fio que poderia desmantelar toda a sua operação. Sou um bom policial, rosnou, tentando manter a postura. Tiro drogas da rua. Vamos falar sobre sua câmera corporal, disse Gallagher, mudando a tática. A filmagem tem um corte de 12 segundos cruciais durante sua busca no lado do motorista, antes de ir para o console central. Pode explicar esse defeito técnico? Farrell respondeu apressadamente. Essas câmeras são lixo, sempre falhando. 12 segundos, repetiu Gallagher, deixando o número pairar no ar. O tempo exato que um oficial treinado precisaria para colocar um objeto no console. Estamos verificando os registros do fabricante para ver com que frequência isso ocorre. Farrell permaneceu em silêncio, olhando para o saco de evidências sobre a mesa. Sua carreira, sua liberdade, toda a sua vida estavam ali. Foi Cole quem quebrou. Um soluço baixo escapou de seus lábios. Mike, ele sussurrou, a voz tremendo. Diga a eles. Cale a boca, Cole, sibilou Farrell, atirando-lhe um olhar venenoso. Não posso ir para uma prisão federal, gaguejou Cole, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me mandou ficar quieto. Diz que era só o jogo. Pegou a bolsa antes de chegarmos ao carro. Eu vi. Ele tirou debaixo do assento. Farrell se lançou sobre a mesa, um rugido desesperado saindo de sua garganta. Covarde! Eu vou te matar!
Gallagher e Chen se levantaram instantaneamente, contendo-o. "Acabou, Farrell", disse Gallagher, frio como aço, empurrando-o de volta para a cadeira. A fortaleza de Farrell não apenas começou a ruir. A confissão de Cole era o ariete que destruía o portão principal. E lá fora, um exército inteiro aguardava para entrar. A confissão de Cole não era o fim, mas o começo. Transformou a investigação de uma prisão injusta em um inquérito completo de extorsão. O Departamento de Justiça, trabalhando em conjunto com o FBI e a equipe de corrupção pública, desceu sobre o distrito de Seaview Heights com força total. Não se tratava mais de Farrell, tratava-se de todo o ecossistema que o permitiu florescer. A doutora Aisha Monroe, agora em um prédio federal seguro, coordenava tudo a partir de um centro de comando temporário. Não era mais a vítima, era a comandante. Seu conhecimento de investigações de narcóticos, evidências e procedimentos policiais era o bem mais valioso da operação. Ela exigiu que tudo fosse feito conforme as regras, com todas as evidências auditadas e os depoimentos cruzados. A destruição do mundo de Farrell seria completa, não por vingança, mas pelo peso esmagador e irrefutável da lei que ele zombara tão descaradamente. O primeiro fio puxado foi a própria cocaína. O relatório preliminar do laboratório chegou em poucas horas. Como Gallagher suspeitava, não havia impressões externas no saco, exceto dos técnicos. Mas a análise química foi devastadora. Um agente de corte sintético raro, exclusivo do cartel Bustment. A cocaína que Farrell havia plantado era do mesmo lote que ele mesmo assinou como saída do armário de evidências 6 semanas antes, sob falso pretexto de treinamento K9. Não havia registro de uso legítimo. O segundo alvo foi a tecnologia. A equipe de imagem forense desmontou a câmera corporal de Farrell. Não havia mau funcionamento técnico. Ele havia ativado um modo oculto que pausava a gravação, criando a lacuna. Mas não era tão esperto quanto pensava. O microfone interno registrou os sons do objeto sendo colocado no console e o leve amassado do saco plástico. A prova eterna de sua culpa. A filmagem da câmera do painel parecia inócua, mas a agente Chen, assistindo repetidamente, percebeu detalhes sutis que confirmaram toda a trama. Rohr se inclinou para dentro do carro, iniciando sua busca, seus óculos escuros refletindo por um instante a própria mão. Na imagem distorcida, era possível ver claramente a mão esquerda segurando um pequeno objeto branco, o fio que começava a se transformar em corda. O terceiro e mais contundente fio da condenação era o dinheiro. Um grande júri federal examinou os registros financeiros de Rohr e o que encontraram era impressionante. Para um policial com um salário modesto, Rohr vivia como um rei, possuía um barco, 2 propriedades alugadas e seus filhos frequentavam escolas caras. As contas bancárias mostravam depósitos estruturados, sempre ligeiramente abaixo do limite de os R$10.000, evitando qualquer declaração federal. A fonte desses depósitos ficou clara ao cruzarem os registros de apreensões de bens da delegacia com cada prisão de Rohr. Descobriram que uma porcentagem notavelmente alta dos veículos apreendidos não era vendida ao público, mas sim para uma holding pertencente a Alex Spiridakis, um magnata local de carros usados. Ele comprava os veículos por centavos e os revendia com lucros exorbitantes. 2 dias após cada venda, um depósito em dinheiro surgia na conta de Rohr. Não se tratava apenas de plantação de drogas para prisões. Era roubo sistemático de propriedades. Rohr visava carros caros por serem lucrativos e vítimas minoritárias, acreditando que seriam desacreditadas. A capitã Ava Rosta foi formalmente suspensa. Não havia evidência de sua participação direta, mas ela foi culpada de cegueira intencional, pois nunca questionou os padrões estatísticos suspeitos das operações de Rohr. O mesmo aconteceu com o detetive Stan Grossman e outros 2 oficiais da unidade de narcóticos, que auxiliavam Rohr na manipulação de registros em troca de comissão. A investigação não apenas revelava corrupção, desenterrava vítimas,
O Departamento de Justiça revisava cada caso que Rohr havia conduzido e que resultara em condenações. Um dos primeiros arquivos pertencia a Jamal Peters, um universitário negro de 19 anos, parado por Rohr enquanto dirigia o Lexus novo do pai. Alegaram que encontraram heroína debaixo do assento. Jamal jurou que não era dele, mas diante da palavra de um policial condecorado, acabou aceitando um acordo judicial e foi condenado a 5 anos. Na prisão, Jamal assistia à cobertura do escândalo, envolvendo o diretor da DEA com uma sensação sombria de validação. Agora, os procuradores mostraram-lhe provas contra Rohr e informaram que seu caso seria reaberto. Pela primeira vez em 3 anos, o jovem que perdera bolsa, futuro e liberdade chorou. O fio condutor finalmente o alcançava. O único ato de arrogância e malícia de Rohr expôs uma podridão profunda, tornando-o catalisador de um fogo purificador. Ele sempre se via como martelo, mas agora seria o prego. 2 semanas após a prisão de Dra. Aisha Monroe, Rohr estava suspenso em prisão domiciliar, observando as notícias na sua ampla casa suburbana, comprada com o sofrimento alheio. A mídia chamava o escândalo de Conspiração Rohr. Ele se sentiu como espectador de outro filme, tentando agarrar uma réstia de esperança. Miller poderia salvá-lo, mas o resto parecia inevitável. Padrões, inferências e relatórios sofisticados pesavam contra ele. O barulho dos pneus chamou sua atenção. 3 SUVs negros do governo cercaram sua casa. Agentes táticos do FBI, coletes à prova de balas e rifles em punho formaram um perímetro. Sam Gallagher, impecável em terno e expressão sombria, caminhou pela passarela com um documento. Uma campainha tocou. FBI, abra a porta, Sr. Rohr. Temos um mandado de prisão. Sua esposa Sarah desceu correndo as escadas, pálida de terror. Mike, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Rohr se levantou, sentindo o peso da inevitabilidade. Abriu a porta e Gallagher entrou, ladeado por 2 agentes. Não havia raiva nem triunfo em seu olhar, apenas propósito cansado. Michael Rohr, disse Gallagher, voz firme para que todos os vizinhos ouvissem. Você está preso por conspiração para violar direitos civis, posse e distribuição de narcóticos, adulteração de provas e extorsão. Rohr viu seus 2 filhos pequenos no topo da escada, olhos arregalados, medo e confusão estampados no rosto. Pela primeira vez, eles viam o pai, seu herói, revelado como criminoso. A vergonha atingiu-o como golpe físico. Dobrou os joelhos. Na frente da esposa chorando e dos filhos aterrorizados, ele foi algemado no próprio hall. Levado para o SUV, passou pelos vizinhos com quem compartilhava churrascos e sorrisos. Agora, eles enfrentavam uma mistura de choque e desprezo. O martelo finalmente havia caído. A prisão de Michael Rohr dominou todas as manchetes nacionais. O procurador federal deu uma entrevista coletiva com a doutora Amani Carter, imponente e serena, posicionada atrás dele. Ele detalhou com precisão devastadora o escândalo, drogas plantadas, manipulação da câmera corporal, esquema financeiro com Alex Spiridakis, que também fora preso naquela manhã, e a corrupção sistêmica enraizada no distrito de Chesapeake. Este caso começou com a prisão ilegal de um dos mais ilustres funcionários do nosso governo, declarou o procurador. Mas não termina aí. Ele expôs um câncer de corrupção que vitimou dezenas de cidadãos inocentes. Que sirva de aviso a qualquer oficial que manche seu distintivo e traia seu juramento. Não há muralha azul alta o suficiente para protegê-lo da justiça. Não há sombra profunda o suficiente para se esconder. Nós vamos encontrá-lo e responsabilizá-lo na plenitude da lei. Na cadeia da cidade portuária, Rohr passou pelo mesmo processo que qualquer criminoso. Teve os pertences retirados, impressões digitais colhidas, fotografia policial registrada, um retrato de arrogância finalmente derrotada. Ao ser conduzido para sua cela, uma fila de presos reconheceu o homem que tantas vezes os encarcerara. Zombaram dele,
chamando-o de corrupto, usando palavras mais cruéis do que qualquer advertência que ele já tivera enfrentado. Sua primeira noite foi um inferno. Sons, cheiros e a completa perda de controle o cercaram. Ele, que passara a carreira colocando homens atrás das grades, agora era um deles. O poder que outrora exercera desapareceu, substituído por impotência sufocante. O karma revelou-se não como força mística, mas como equação inevitável de causa e efeito. Ele oprimiu a pessoa errada. Uma mulher que não apenas resistiu, mas que retornou com todo o peso implacável do governo federal. O martelo da justiça caiu e destruiu seu mundo em fragmentos. O escândalo Rohr tornou-se um símbolo nacional de corrupção policial, reverberando por todas as agências do país. As consequências foram imediatas e devastadoras. O sistema de justiça de Port City enfrentou uma crise de confiança sem precedentes. O gabinete do procurador distrital anunciou uma revisão completa de mais de 2.500 casos conduzidos por Rohr, Miller, Grossman e outros oficiais implicados. A primeira exoneração foi de Jamal Peters, o jovem injustamente condenado. Numa audiência televisionada, um juiz anulou sua sentença, pedindo desculpas em nome do Estado. Jamal saiu do tribunal sob o sol, abraçado aos pais, enquanto a doutora Amani Carter, presente como cidadã comum, apertava sua mão com um olhar de empatia. Não podemos devolver os anos perdidos. Sr. Peters, disse ela, mas podemos garantir que o responsável pagará por cada dia disso. O efeito dominó começou. Ao longo do ano seguinte, mais de 200 condenações foram anuladas. Pessoas que haviam perdido empregos, famílias e liberdade foram libertadas. A cidade enfrentou protestos massivos, reivindicando justiça e indenizações estimadas em centenas de milhões de dólares. O Departamento de Polícia de Port City entrou em colapso. 7 oficiais adicionais foram acusados. A capitã Rosta foi demitida e processada por ignorar a corrupção que presenciara. O chefe de polícia renunciou em desgraça. O Departamento de Justiça implementou um decreto de consentimento, colocando toda a corporação sob supervisão federal. Monitores federais foram posicionados em todos os distritos, novos protocolos de treinamento tornaram-se obrigatórios, e o programa de confisco de bens foi suspenso e revisado. O distrito de Chesapeake foi praticamente desmantelado. Mais da metade dos policiais foi demitida, indiciada ou transferida. A operação trouxe atenção política nacional, com líderes forçando revisões de políticas duras contra o crime, expondo falhas sistemáticas que haviam sido ignoradas por anos. O caso de Rohr não foi apenas uma queda individual, foi uma purificação institucional. Uma cidade inteira, marcada pelo abuso e pela corrupção, começou lentamente a reconstruir-se, agora sob vigilância e justiça implacáveis. E a doutora Amani Carter, outrora vítima, emergiu não apenas como autoridade, mas como símbolo de integridade e resiliência, provando que mesmo frente ao sistema mais corrupto, a verdade e a justiça prevalecem. Apenas um garoto de 19 anos tentando sobreviver. Mas hoje, disse Jamal Peters, a voz firme apesar do tremor de emoção, hoje vocês veem a verdade. Hoje vocês me escutam, e finalmente meu sofrimento tem um rosto. Ele tinha um distintivo, sim, mas um distintivo não dá o direito de destruir vidas. O tribunal ficou em silêncio. Cada palavra parecia pesar toneladas. Cada olhar do júri fixo em Rohr carregava a força da justiça que ele tantas vezes havia desprezado. Ele se encolheu em sua cadeira, incapaz de encarar o homem que havia sido a vítima de sua corrupção sistemática. O promotor seguiu com uma demonstração meticulosa do esquema financeiro. Documentos bancários, registros de leilão de veículos e transferências ilícitas foram apresentados. Cada cifra, cada depósito, cada propriedade comprada com os lucros de crimes cuidadosamente planejados se tornou um testemunho silencioso da extensão da corrupção de Rohr. Cada número era uma peça do
quebra-cabeça que expunha o policial como algo mais que corrupto, um arquiteto de destruição para ganho próprio. As testemunhas continuaram a ser chamadas, cada uma adicionando camadas de profundidade ao horror já revelado. Ex-colegas, oficiais da DEA, agentes do FBI, todos detalhando o padrão cruel de Rohr, seleção de alvos minoritários, falsificação de provas, plantio de drogas, manipulação de evidências, pilhagem de propriedades de cidadãos inocentes. Cada testemunho era um golpe após o outro. Um martelo constante, batendo na narrativa de inocência que sua defesa tentava construir. O momento mais silenciosamente devastador veio do agente especial Sam Gallagher. Com paciência cirúrgica, ele reconstruiu cada passo da investigação. Cada fio de evidência, cada pequeno detalhe, cada pista cuidadosamente documentada se tornou uma corrente inquebrável. Quando Croft tentou desviar a atenção, questionando métodos e motivação, Gallagher permaneceu firme. Um muro de precisão factual, impenetrável, deixando claro que não havia espaço para manobras retóricas ou distrações. David Miller, quebrado pelo peso de seus próprios erros, foi a testemunha final que consumiu o resíduo de defesa de Rohr. Entre soluços e arrepios, ele admitiu o papel que desempenhou. Não por coragem, mas por medo, e revelou a verdade nua e crua. Cada confissão de covardia, cada relato de complacência, transformou Miller de cúmplice silencioso em catalisador moral do julgamento. O júri não viu um homem fraco. Eles viram o retrato humano do efeito da tirania de Rohr. Então veio o momento de Jamal Peters novamente. Ele não estava apenas contando uma história de injustiça, ele estava personificando cada vida que Rohr havia destruído. A dor, a perda, a frustração e o sentimento de impotência de Peters ressoaram na sala do tribunal, fazendo com que até mesmo os mais céticos sentissem o peso do abuso sistemático de poder. Seus olhos fixos nos de Rohr imploravam por reconhecimento e responsabilidade. A defesa tentou criar nuvens de dúvida, argumentando sobre exageros e motivos pessoais. Mas diante do peso das evidências químicas, do áudio da câmera corporal, das transações financeiras e dos depoimentos pessoais, qualquer estratégia de distração se desfez como areia nas mãos. A verdade estava clara, cristalina e devastadora. Quando o júri finalmente se retirou para a deliberação, a tensão era quase tangível. Cada membro sentia o impacto de cada vida destruída. Cada momento de injustiça perpetuado por Rohr. A sala esperou em silêncio, sabendo que o desfecho deste julgamento não seria apenas sobre um homem, mas sobre a mensagem que ele deixaria para toda a nação. Horas depois, o veredito chegou. Michael Rohr foi declarado culpado em todas as acusações. Conspiração para violar direitos civis, adulteração de provas, posse e distribuição de narcóticos, extorsão e corrupção financeira. Um silêncio pesado caiu sobre a sala do tribunal. Então, lentamente, aplausos discretos e sussurros começaram a emergir, não de alegria, mas de alívio. A justiça havia sido cumprida. A condenação de Rohr marcou o fim de uma era de impunidade e o início de uma nova era de responsabilidade. Para Jamal Peters, para David Miller e para tantos outros cujas vidas foram devastadas, o veredito trouxe não apenas justiça, mas também a validação de suas vozes, finalmente ouvidas. Para a doutora Amani Carter, era a confirmação de que sua luta por integridade e verdade tinha alcançado resultados concretos e que o sistema, embora imperfeito, podia ser curado e fortalecido. Port City começava a reconstruir-se, agora com supervisão federal e novos protocolos. As cicatrizes deixadas pelo esquema de Rohr permaneciam, mas também surgia uma promessa: que corrupção, por mais insidiosa que fosse, nunca mais teria um lugar seguro para prosperar. O martelo da justiça havia caído, e desta vez ele não falharia. Rohr, pela primeira vez, foi forçado a encontrar o olhar de uma de suas vítimas.
Ele se encolheu, evitando o contato visual, mas Jamal Peters não desviou o olhar. Ele não tirou apenas 3 anos da minha vida, disse Peter, a voz carregada de justa indignação. Ele levou meu nome. Levou o orgulho que meu pai tinha em mim. Levou minha crença de que a justiça é para todos. E não há sentença que possa devolver isso. Os argumentos finais contrastavam em intensidade. Croft fez uma apresentação desesperada, implorando para que o júri não condenasse Rohr apenas com base no depoimento de um informante e na narrativa da investigação. Mas o promotor permaneceu simples e direto, conduzindo os jurados de volta às provas. Ele apontou para Rohr, firme e sem emoção. Isto não é vingança, é justiça. Justiça para Jamal Peters, para centenas de outros cujos direitos foram violados, para cada policial honesto cujo distintivo ele manchou, e, acima de tudo, para o ideal da justiça. Que suas mentiras não sejam a palavra final, que a verdade seja. O júri deliberou por 3 horas e 47 minutos. Quando retornaram, os rostos estavam sombrios, determinados. Rohr agarrou a borda da mesa pálido e exausto. A cada acusação, a palavra culpado soou como um golpe de martelo. Racketeering, culpado. Conspiração para violar direitos civis, culpado. Adulteração de provas, posse e distribuição de narcóticos, extorsão, culpado. A cada sentença, Rohr afundava mais na cadeira derrotado. O martelo da justiça finalmente caíra. Na audiência de sentença, 1 mês depois, o juiz olhou para ele com desprezo profundo. Senhor Rohr, começou, voz baixa e gelada, presidi casos envolvendo o pior da humanidade, mas os seus crimes representam um mal diferente. Você foi um guardião que se tornou predador, recebeu um distintivo e o transformou em arma contra os inocentes. Envenenou a confiança pública de onde sua autoridade deriva. Você não apenas violou a lei, você traiu os ideais desta nação. O juiz fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se espalhar pela sala silenciosa. O dano que você causou se espalha como uma onda de choque, destruindo vidas, famílias e a fé nas nossas instituições. Portanto, a sentença é de 30 anos de prisão. A notícia caiu sobre Rohr como um golpe mortal. Ele seria um homem velho antes mesmo de ser elegível para a libertação. Enquanto era levado algemado, passando por Jamal Peters e sua família na galeria, seus olhos se encontraram por um instante. Nos olhos de Peters não havia ódio ou triunfo, apenas tristeza profunda pela justiça que chegara tarde demais e a um custo terrível. O Dr. Amani Carter não compareceu à sentença. Assistiu ao noticiário em Washington, cercada pelos chefes do FBI e da Divisão de Direitos Civis. Não houve comemoração, apenas resolução silenciosa. A condenação de Rohr não era uma vitória, mas um começo. Diante dela, os documentos constitutivos da nova Força-Tarefa Conjunta Permanente sobre Integridade Policial esperavam assinatura. Sua aprovação pessoal tornara-se um escudo nacional. Ela assinou, firme. O acerto de contas estava concluído, mas a reconstrução, a garantia de que outro Rohr jamais aterrorizaria uma comunidade, só começava. A história de Michael Rohr é um lembrete poderoso do velho ditado: cuidado com a vida que você escolhe destruir, pois ela pode muito bem se voltar contra você. Ele acreditava que seu distintivo lhe dava poder absoluto, mas aprendeu que o verdadeiro poder está na verdade. O Dr. Amani Carter não precisou de armas ou de um distintivo para derrotá-lo. Sua integridade, sua posição e sua crença inabalável no sistema foram suficientes. O karma que atingiu Rohr não foi apenas uma sentença de prisão. Foi a aniquilação completa de seu mundo corrupto, causada pela própria pessoa que ele via como apenas mais uma vítima impotente. Esta história prova que, embora a justiça possa demorar, ela sempre encontra seu caminho. Se esta história de responsabilidade e justiça real tocou você, compartilhe. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se para mais histórias de vida real, onde a verdade é a arma mais poderosa.